nada. Porque a autoridade, quando a gente exerce a autoridade, vai ser sempre para a gente ter uma conquista. Eu estou falando não é financeira, não. Estou falando uma conquista com o filho, com o marido, na saúde, né, na porta de emprego. E aqui, uma das coisas que a Bíblia fala muito claro, que quando nós falamos de multidão, a gente não fala de propósito e muito menos de autoridade. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós podemos falar da mulher do fluxo de sangue, que foi até mencionado no texto, que existiu uma multidão ao redor de Jesus, mas eu falo que era todo mundo curioso. E o próprio Jesus falou assim: olha, eu reconheço que alguém me tocou e que de mim saiu. E aqui Jesus vai falar assim com os seus discípulos: olha, a partir de hoje eu vou dar uma direção para vocês. Vocês vão entrar no barco e vocês vão para o outro. A direção de Deus, ela já é dada para mim e para você. E eu vou falar aqui, quando nós vamos ler o livro de Jeremias, ele vai falar: olha, Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu já te conheci. Eu começo a conjecturar, a pensar que quando Deus fala isso, Ele já está liberando uma autoridade sobre a minha vida e sobre a sua. Porque Ele está falando que Ele reconhece: olha, desde o ventre, antes mesmo de você nascer, eu já sei quem você vai ser. Só que nós saímos da nossa natureza. Às vezes, com os problemas do dia a dia, a gente vai se desviando do propósito que Deus quer sobre a nossa vida. E, consequentemente, nós vamos perdendo o quê? A autoridade. Por que eu estou te falando isso? Ele já deu uma direção para os discípulos. Você, olha, nós vamos chegar do outro. Só que ele não está falando que não vai acontecer nada. Pelo contrário, ele está falando que vai vir. Ou seja, o mar não vai estar na condição natural. E quando eu falo de condição natural, eu vou falar para mim e para você. Vamos pegar quando Deus ele criou o Éden. O que ele falou com Adão? Tem tudo para você aqui, do bom e do melhor. Eu só não quero que você faça aquilo. Ele deu uma direção. Eu só não quero que você coma do fruto proibido. Ponto. Agora o resto, tanto é que na época de Adão, a Bíblia não se fala em morte. Vamos pensar, eu e você, que Adão poderia chegar lá no meio do oceano e entrar lá dentro, que ele não ia morrer. Mas ele tinha dado uma direção, falou assim: ó, você não come o fruto proibido. E ele dava com os discípulos: olha, tem uma multidão aqui, mas nós vamos chegar. Vai ter problemas, vai ter dificuldade, desde quando você nasce até quando você está caducando. Porque ele está falando de problemas seu ou problemas que não são seu. Porque o mar, ele vai sair da condição natural. Apesar que o mar está sempre em movimento. Você já reparou o mar? Tem sempre aquela ondinha para lá e para cá. Só que ele está falando assim: olha, as ondas vão crescer sobre a sua vida. Dentro da direção que Deus está te dando. As coisas vão acontecer na sua casa dentro da direção que Deus está te dando. Às vezes você: não, pastor, eu estou enfermo, não estou vindo à igreja, mas Deus te deu a direção, mas vai acontecer coisa. Eu tenho que te falar a realidade da vida e a realidade da palavra de Deus. Porque Deus falou para eles: ó, vocês vão chegar lá, mas até vocês chegar lá, o negócio vai ficar estreito. Vai acontecer um monte de problema, as ondas vão começar a açoitar o barco. E eu vou falar aqui, é num momento de escuridão. É num momento de tristeza.
Você já viu quando você está com dinheiro no bolso? Nada de ruim acontece contigo. O dia que você está sem dinheiro, o carro estraga, o gás acaba, o rapaz chega para cortar a luz. Isso é sério, irmão. Isso é a nossa vida, como o momento que os discípulos estão vivendo dentro do barco. Presta bem atenção. Os discípulos, eles andavam com Jesus 24 horas por dia. E você anda também com Jesus 24 horas. Só que isso não isenta eu e você de nós termos problema. Não isenta eu e você da gente ter dificuldade. Pelo contrário, vai sair de uma condição natural e os problemas vão aumentar. Só que a gente quer tratar coisa espiritual de forma natural. Eu só consigo viver o natural bem se o meu espiritual estiver em dia. Eu não tenho direito, a Bíblia não dá direito para mim, para você, da gente viver o sobrenatural de qualquer maneira. E uma das formas do nome de Deus se engrandecer sobre a sua vida é dentro dessas ondas que vêm açoitando o seu barco. E vamos trazer para mim e para você o barco. É a sua casa, é o seu trabalho, é a sua saúde, é o seu filho, é tudo isso. Porque os discípulos aqui dentro do barco, eles estão vivendo um momento de comunhão. Por isso que eu te perguntei por que você veio aqui. Só que dentro de toda a trajetória dos discípulos com Jesus, seja no mar, ou seja na terra seca, eles não estão usando a autoridade que Jesus tinha colocado sobre a vida deles. E quantos milagres os discípulos não viram? Viram da mulher do fluxo de sangue, viram da filha de Jairo. O próprio Pedro foi experimentado naquilo que ele tinha mais ciência, que era a pescaria. Presta bem atenção. Geralmente à noite, escuridão, você não tem acesso a nada. Você já reparou quando você levanta no seu quarto à noite, a primeira coisa que você quer é ligar a luz? Para você caminhar com tranquilidade? Agora você imagina você dentro de um barco. Não vou falar deriva porque Jesus já tinha dado a direção. Nós vamos chegar lá em Genezaré. Mas eu quero te falar que os discípulos não estavam vendo nada. Eles estavam sofrendo frio, porque no mar a madrugada é frio. Eles estavam com medo. Mas nenhum deles teve autoridade para falar assim: mar, aquieta-te. Nenhum deles, conhecendo todo o ministério de Jesus, conhecendo o ministério que Jesus havia colocado sobre a vida deles, falaram assim: mar, aquieta-te. E isso acontece comigo e com você. Porque a gente não consegue exercer dentro do problema o ministério que Jesus colocou na nossa vida. O ministério que Jesus colocou na nossa mão. E é dentro desse problema, dentro dessas ondas, dentro desse mar revolto, que a gente tem que exercer o nosso ministério, a nossa autoridade. Glória a Deus. Vou dar um exemplo para você que pega Jonas. O que Deus fala para Jonas? Vai a Nínive, vai lá pregar. Ele vai para outra direção. Na hora que o mar está revolto, ele vai para dentro do porão. Ele vai se esconder. E Jesus não chama a gente para se esconder dentro do mar revolto. Jesus não chama a gente para se esconder dentro do mar, dentro das ondas, vindo sobre a nossa vida. Mas pelo contrário, Jesus fala assim: olha, exerce a autoridade que eu te dou.
E eu vou falar aqui algo muito sério. Às vezes um ímpio, ele exerce mais uma autoridade sobre dentro do problema do que nós, que conhecemos um Deus que tudo pode. E aqui você vai ver que Jesus, ele vai chamar quem conhecia o mar. Eu vou até falar assim para você entender. Quem conhecia cada gota do mar. Ele vai chamar quem? Pedro. Presta bem atenção. Não tem ninguém que conhece a sua vida melhor do que você. Pastor Daniel não conhece, eu não conheço. Às vezes nem o seu irmão conhece. Às vezes nem o seu filho conhece. Mas ele está chamando quem conhece para ver se ele vai exercer a autoridade que já havia sobre a vida dele. Olha só, Pedro, você não havia pegado nada. Eu provi que o seu barco foi a pique. Mas agora eu quero ver se você tem fé. Isso é muito sério, irmão. Que há momentos na nossa vida que tudo está escuro. Que é só problema. Você sai de um, cai outro, sai de um, cai outro. Mas se você não declarar dentro da sua casa, eu vou falar aqui que o barco, vamos pensar aqui que o barco é a sua casa, o seu trabalho, ele é a sua casa, a igreja, ela é a sua casa. Se você não declarar no ambiente que você está vivendo, realmente as ondas, elas vão te matar. Independente se Jesus te deu a direção ou não. Só que a fé, ela tem que ser o quê? A fé, ela não pode ser pouca. Por isso que Hebreus 2 fala que por ela os antigos alcançaram testemunho. É pancada mesmo, antigo é pancada. Pega aí seus pais, seus avós, quantas coisas não. Mas ficaram de pé, perseveraram. Tem que perseverar. Só que os discípulos, em vez de perseverar, eles ficam, não, mas o que vai acontecer? Será que nós vamos chegar lá? Mas Deus já havia falado. O que Isaías 1,19 fala? Se quiser e ouvir, comereis o melhor dessa. Aleluia. A palavra de Deus, ela já tinha sido lançada, nós vamos chegar lá. Eu não estou falando de mar de rosa, não, eu estou falando de mar revolto. Eu estou falando de onda querendo fazer o seu barco naufragar. E por que Jesus tem que repreender? Porque é um vento contrário, é um vento maligno. Jesus vai ter que fazer o que era para os discípulos fazer. Infelizmente, tem coisas que é para nós fazer. Tem coisas que é para Deus fazer. Quando eu não consigo no natural, eu vou me recorrer ao sobrenatural. Senhor, né, ó, meu braço vai cansar, não é comigo não, é com o Senhor. Resolve aí. Repreende o vento. Mas tem coisa que é para mim fazer, eu estou clamando a Deus. Não é isso que Jesus quer. Porque Ele já falou. Eu já te conheci, eu já te santifiquei. Eu já liberei algo sobre a sua vida. Nós temos que exercer essa autoridade. E Ele vai chamar para quem tinha que exercer a autoridade, quem conhecia o mar. Se você conhece a sua vida, vamos falar o português claro, do início ao fim. Se você não usar a autoridade para exercer, para repreender o vento contrário sobre a sua vida, como é que você quer que Deus repreenda?
Quando ele chama Ezequiel no vale da sossego, ele fala assim: agora é contigo. Você está vendo o que você está vendo? Você está vendo, não está? Eu vou ficar quieto, agora é contigo. Enquanto ele não acaba de profetizar, Deus não vai dar a cereja do bolo para ele. Enquanto ele não acaba de fazer o que ele tinha que fazer, Deus não libera o espírito dele para os ossos reviver. Mas a direção já havia sido. E a nossa vida é só tristeza mesmo. A nossa vida ela é só problema. Mas dentro do problema, Deus ele vai passar conosco. Porque ele vai chamar Pedro dentro das ondas contrárias. Ele vai chamar Pedro dentro do mar revolto. Você está com um problema aí? Então vem até mim. Vinde a mim todos que estão e eu vos aí que está. Você tem coragem? E eu posso falar algo aqui muito sério. Dentro do barco, presta bem atenção, eles ainda estavam com medo, mas ainda sentiam um pouco de segurança. Aí fala assim, ó, vem para fora. Você não conhece o mar? Você não tem experiência aqui dentro do mar? Então vem caminhar sobre ele comigo. Agora que eu vou te mostrar o que é sobrenatural mais uma vez. Ele esperou Pedro ir com ele. Ele esperou Pedro se pegar a ele. Porque há momentos que a onda levanta, a gente vai se afastando da presença de Deus. Em vez da gente confiar, nós passamos a questionar. Será que Deus é comigo? Será que Deus é sobre a minha vida mesmo? Será que Deus ele é sobre a minha casa? Será que Deus vai cuidar do meu marido? Será que realmente Deus vai cuidar do meu filho? E fé, ela não tem que ser falada, a fé ela é demonstrada. Glória. Amém. Isso é sério, irmão. Eu gosto de pescar, mas se entrar dentro do mar não é brincadeira não, irmão. Aí chega Jesus e fala assim, olha, vem para cá, vem comigo. Vocês estão com medo? Vocês acharam que é um fantasma? Não sou eu. Se eu falei que vocês vão chegar, eu vou estar com vocês. E aqui eu vou pegar um outro texto aqui também, quando Jesus também está dormindo no barco, que as ondas também vai se levantar. Presta bem atenção. Jesus tem tranquilidade até com as ondas se levantando. Ele consegue dormir, eu e você a gente não consegue dormir. Mas o controle é dele. Tudo é para ele. Por ele são todas as coisas. Mas confiar na direção de Deus é isso aí mesmo. E eu vou falar, por que a gente consegue ver as ondas se colocando sobre a nossa vida? Porque as escamas dos nossos olhos, ela vem a cair. Se tem uma pessoa que consegue identificar problema, é crente. Nossa, o mar está revolto lá em casa. Nossa, eu estou com um problema no emprego. Nossa, eu estou com um problema na saúde. Mas a gente não pode o quê? Recuar. Aleluia. A gente tem que fazer igual Davi. Enquanto todo mundo está recuando, eu estou prosseguindo para o alvo. Eu tenho uma meta. Qual que é a minha meta? Chegar do outro.
Você lembra de Jonas? Ele estava o quê? Sem fé, ele estava o quê? Afundando. E posso falar aqui? Você já jogou uma pedra dentro da água? Como é que ela vai caindo? Ou você já viu até num filme isso? A pessoa vai afogando, a luz vai acabando. A pessoa vai sumindo, vai ficando tudo escuro. É esse momento aqui que os discípulos estão com medo. De não conseguir ver mais a luz. Mas Jesus falou, ó, eu vou chegar com vocês lá. Eu dei uma direção. O que é a direção? A direção nada mais é que o começo de uma trajetória. E trajetória não pode ter o quê? Multidão. Se tem uma coisa que Jesus reprova na Bíblia, chama-se multidão. Ele não gosta. Não foi assim com a filha de Jairo? Manda todo mundo embora. Vai entrar aqui só eu, Pedro, Tiago e João. E os pais da menina. Os outros discípulos não tiveram a mesma fé. Porque Pedro já havia sido experimentado por Jesus nas águas. Aí Jesus falou assim, agora eu vou te experimentar sobre as águas. Vão caminhar comigo. Você tem coragem de caminhar comigo dentro desse problema que vocês estão vivendo aqui agora? Olha só o que Jesus está falando. Só que Jesus não pega ele no colo não, irmão. Hoje nós estamos virando, vou falar desse jeito para você entender, pessoas mimizentas. A gente quer que Jesus carregue, a gente não, o mundo não vai carregar, Jesus muito menos. A gente tem que guerrear. A gente tem que se colocar de pé. Jesus falou aqui, ó, Pedro, vem cá, vem caminhar agora é contigo. Mais uma vez, Jesus dá uma direção para ele. Só que na hora que ele se distrai, na hora que a fé dele esfria um pouquinho, ele afunda. Olha só. Não é muito tempo, não. Na hora que a fé dele esfria um pouquinho, ele afunda. Só que na hora que ele clama, igual Jeremias 33 fala, clama a mim. Na hora que ele clamou, Jesus o que? Estendeu a mão. Porque aí era a hora de Jesus trabalhar, e já é a parte de Jesus. Jesus não vai deixar discípulo nenhum dele morrer em vão, não, irmão. Porque o que for fazer, o que ele tiver que fazer, o que ele tiver que pelejar, ele vai pelejar em nosso favor. A Bíblia não é clara a distância que Pedro estava de Jesus. Mas independente das distâncias, Jesus, ó, eu estou contigo. Operando eu, ninguém vai impedir. E aí eu vou voltar em Jonas novamente. Quando Jonas clama, vem um grande peixe. O peixe vai vomitar Jonas aonde? Terra seca. Lugar de firmeza. Só que há momentos que nós nos comportamos como pessoas de pequena fé. E às vezes, mesmo Jesus esticando a mão para a gente. Isso é sério. Às vezes Jesus estica a mão, em vez de eu levar a mão correndo, eu vou devagarzinho. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que não vai afundar eu e Jesus? Mas é sério, irmão. Eu costumo falar que tem muita gente que tem medo de Deus, mas não tem medo do diabo. Consegue andar dentro da escuridão. E nós que conhecemos a luz, nós que somos filhos de Deus, somos discípulos de Deus, a gente tem medo na hora que ele estica a mão para a gente.
Às vezes a gente prefere até afundar, como Jonas. Mas a gente não quer tomar decisão. Estender a mão para Jesus, acreditar na direção de Jesus ou de Deus, é uma atitude de fé, é uma decisão. Ou eu estou com Deus, ou é verdade. Isso é muito sério. Nós temos que voltar a fazer a nossa parte. Esse dia eu estava meditando sobre o livro de 1 Samuel capítulo 1, que fala de Elcana, marido de Ana e Penina. Ele teve filho das duas. Mas o que era para ele fazer, ele fazia. A responsabilidade dele, ele absorvia ali, ele levantava sacrifícios a Deus. E hoje a gente não quer mais se sacrificar. Qualquer vento que chega, qualquer onda que se levanta, a gente prefere falar, Deus não é comigo. Não, Deus está falando, eu sou contigo sim. O mar está revolto, as ondas estão bravias, mas nós vamos chegar. Nós vamos pisar em terra seca. Nós vamos cantar o hino da vitória. Eu gosto muito de falar isso. Tem que ter o início. E no início tem choro, tem tristeza, tem dor, tem fracasso, tem adversidade, tem disputa. Mas Deus está falando que nós vamos, porque não importa como eu começo, o que importa é como eu vou. Aleluia! Outras palavras dizendo, dentro das ondas, dentro do próprio mar que estava revolto, eu tenho que caminhar. É isso que ele está falando. E por que ele chama Pedro? Que Pedro conhecia a dificuldade. Pedro não era marinheiro de primeira viagem. Se ele tivesse chamado João ia falar, eu não vou não. Eu não sei o que vai acontecer ali. Por isso que eu te perguntei, por que nós temos que vir a todo culto? Porque aqui nós sabemos que decretos, circunstâncias, são mudadas a nosso favor. Nós chegamos aqui com a onda querendo nos afogar, mas o pastor fala, não, a sua vida vai melhorar, a sua vida vai mudar. O seu filho vai ser bênção do Senhor. Não, você vai ser curado em nome de Jesus. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Jesus já havia visto o próprio barco do outro lado. Aí você vai entender. Quando chega uma pessoa com a vida destruída, que o pastor fala, a sua vida vai mudar. Crê em Deus, persevere em Deus, que tudo vai se resolver na sua casa. Independente da dor, independente do fracasso, independente da derrota, mas tem que perseverar. E por que eu estou falando de autoridade? E começar, o começo é importante. Porque você é essa pessoa que está ouvindo essa palavra para levar para sua casa. A autoridade da sua casa está sobre a sua mão. Eu chego na minha casa, eu toco no umbral, eu toco na minha esposa. Está difícil, mas eu estou perseverando. É isso que eu vim falar para você nessa noite. Está difícil? Se levantou contra a sua vida, mas Deus já deu a direção que Ele está contigo. Não temas. Tem de bom? Porque há momentos que a gente tem que gritar, mas há momentos que nós temos que ficar calado. Mas tem momentos que nós temos que caminhar. E Pedro caminhou, ele foi e falou, opa, isso não é um fantasma não. Isso é Jesus que está me chamando, eu estou com ele.
Ah, mas eu afundei um bocadinho. Mas Jesus não deixou você morrer. Às vezes, até chorou. Às vezes, até ficou triste. Às vezes, até ficou desempregado. Mas Jesus falou, opa, estou contigo. Essa prova vai passar. Essa luta, ela vai o quê? Acabar. O que a Bíblia fala? O choro dura mas a alegria, ela é obrigatória vir sobre a nossa vida. A alegria, ela tem que chegar, irmão. E quando chegar, você tem que celebrar. Fazer um bom churrasco, um bom almoço, um culto de ação de graça. Porque as ondas não te mataram. Pelo contrário, as ondas te deixaram o quê? De pé. O diabo, quando mandou as ondas vir, o que ele falou? Opa, eu vou matar todo mundo. E a posição de quem morre é o quê? Deitado. Aí vem Jesus e fala assim, Pedro, fica de pé, vem caminhar comigo. Vão dar um passeio. É isso que Jesus quer para a sua vida, irmão. É isso que Jesus quer para a minha vida. Independente de toda dificuldade, eu estou de pé. Estou orando para minha casa, oro para o meu filho, para minha filha, oro por mim, oro pelo meu emprego, oro pela minha saúde. Mas Deus é conosco. Operando Ele, e Ele operou sobre a vida de Deus. O diabo, ele queria matar quem? Um ímpio. Ele queria matar quem? Os discípulos. Sabe por quê? Os discípulos eram referência. Quem que é a referência da sua casa? Não é você? Não é seu marido? Não é seu filho? Por isso que o diabo luta muito para destruir as famílias. Porque a sua família, ela é referência para outras famílias. Eu não enxergo tanto que a minha família é referência para outra família. Você não vai enxergar, mas nós somos. Amém. Por quê? Quando Jesus estendeu a mão, a gente segurou e não quis largar mais. A gente sabe que Ele é o socorro bem presente na hora que Pedro falou, me socorre. E ele, opa, tá aqui minha mão, Pedro. É isso que Jesus faz por mim e por você. Por isso que Ele foi na cruz do Calvário e falou, opa, eu não posso deixar o povo morrer em vão, eu estou com eles. Ele sempre vai dar uma nova oportunidade para mim e para você. Basta somente a gente confiar que nós vamos chegar do outro lado. Amém?